Checkup no rádio com o Dr. Belísio Neto, médico geriatra. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Uma satisfação imensa, mais uma vez, participar aqui do Panorama 95. Até que ponto preocupa essa questão de pernas e ossos inchados na terceira idade? Marcos, assim, o inchaço nas pernas, ele pode ser uma preocupação porque muitas doenças estão relacionadas ao inchaço. O inchaço nas pernas, ele é nas pernas, mas às vezes ele tem uma relação com doenças em outros órgãos, como por exemplo no coração. A insuficiência cardíaca é uma doença que, classicamente, quando ela está descompensada, ela cursa com as pernas inchadas. Então as pessoas sabem disso, será que não é problema no coração? A doença renal, algumas doenças renais, principalmente a insuficiência renal crônica, a gente sabe que o rim é o órgão que regula o excesso esse equilíbrio hidroeletrolítico. Então ele é um dos que regulam a quantidade de líquido no organismo. Então a gente sabe que doença renal, a insuficiência renal, com o tempo ela pode gerar inchaço nas pernas. É uma outra doença e são doenças comuns nos idosos. A gente sabe que os idosos têm insuficiência cardíaca. A maior parte dos pacientes que têm insuficiência cardíaca são idosos. A doença renal crônica ela tem como fator de risco a idade, hipertensão e diabetes, que são doenças classicamente de idosos, ou seja, boa parte dos idosos tem. A maioria dos pacientes que têm hipertensão e diabetes são idosos. Então, rim, coração, mas os idosos também têm inchaços nas pernas, que eu digo assim, benigno, né? Medicações, por exemplo, tem medicações que causam inchaço nas pernas. Algumas medicações para pressão, elas podem causar um inchaço, e eu costumo dizer aos pacientes, olha, esse inchaço ele é benigno, tem efeito adverso de medicação, que a gente, Marcos, tem que explicar ao paciente, que muitas vezes é só estético o inchaço, só um incômodo de que aquela perna está um pouco mais pesada, não dói, não arde, aquilo não é uma outra doença que a gente possa classificar como uma doença grave, é simplesmente de uma medicação que ele está tomando. E quando essa medicação é indispensável, quando não a gente pode trocar, mas quando ela é indispensável, eu costumo tentar convencer os pacientes, olha, às vezes a gente tem um câncer e precisa fazer cirurgia, radioterapia, o tratamento é muito incômodo, né? Operar, você faz o pós-operatório, tem dor, tal, radioterapia, quimioterapia, você vomita, não é o mundo ideal. Então, não é por causa de um inchaço benigno, que não está incomodando, que o mundo vai se acabar. Logicamente que se isso for possível, a gente troca o medicamento. Então, medicamento às vezes pode sim causar edema, é o nome técnico para inchaço nas pernas. Doenças nas pernas também dão inchaço, né? Doenças osteoarticulares, artrose, a própria artrite, ela pode, quando ela inflama, tem uma crise, ela pode dar um inchaço naquela região do joelho, da perna, do tornozelo e assim por diante. Mas as doenças circulatórias, principalmente a insuficiência venosa, ou seja, a doença das veias, as varizes, elas causam um inchaço, geralmente quando o paciente passa muito tempo em repouso, quando ele não tem uma atividade física, e quando essa doença quando ela progride já no estágio moderado, avançado. Então ele tem uma tendência a reter líquido nas pernas, porque as veias, elas são do mesmo jeito que a gente tem um coração que bombeia o sangue para as extremidades, para o restante do corpo, a gente precisa de uma bomba para voltar esse sangue para o coração. E essa bomba, que são os músculos, traz o sangue através das veias. Ele leva através das artérias, traz através das veias. Então, se essas veias estão com defeito, o sangue tende a se acumular, principalmente porque o indivíduo nas pernas está sujeito à gravidade. A gente, quando fica em pé, se esse sangue não é bombeado de volta, ele tende a se acumular nas partes mais baixas, porque a gravidade faz com que esse sangue fique retido nas pernas. Então, a outra causa de doença
de edema, de inchaço nas pernas são doenças circulatórias. São a insuficiência venosa principal, mas insuficiência arterial também pode dar inchaço nas pernas. E por fim, existem inúmeras causas, mas por fim eu diria que a pouca mobilidade do idoso. A gente sabe que os idosos eles têm, com o curso da idade, tem um risco maior de se movimentar menos, por dor, por doenças como que cansam, que levam a cansaço, doença no pulmão, doenças no coração, por doenças outras que causem perda de energia, por pouca massa muscular, eles têm pouca força para mover. Então eles têm, boa parte dos idosos tem, se a gente comparar idoso com jovem, a gente sabe que os idosos têm mais causas de pouca mobilidade. Então eles tendem a ficar muito tempo parado, né? Sentado, deitado, e isso faz com que a gravidade dificulta essa circulação para que ela volte e não fique só nas pernas, que é até uma das medidas que a gente recomenda para quem tem esse tipo de edema de gravidade ou por insuficiência venosa, é que se movimente mais e que mesmo parado a pessoa fique movimentando as pernas, né? Levantando o calcanhar, isso bombeia o sangue de volta. Façam atividade física, se for o caso de insuficiência venosa e ele não tiver nenhuma contraindicação, ele pode deitar e elevar as pernas por um período de tempo, 20, 30 minutos, 3, 4 vezes ao dia. Pode, em alguns casos, se for insuficiência venosa e não tiver contraindicação, usar meias de compressão que pode facilitar o paciente não ter inchaço, de forma que edema, inchaço nas pernas é sempre uma coisa que a gente tem que investigar. A gente tem que buscar, se não é uma doença grave, como eu falei, se não é um inchaço maligno, né? E se for um inchaço benigno, a gente buscar medidas de tratar. Então, nem sempre é uma coisa, é da idade, todo mundo. Não, isso é só da circulação, é só você se movimentar. Não é. Às vezes não é. Às vezes pode ser uma doença que não tem nada a ver com as pernas, está lá no coração, está lá do rim. Agora, essa questão, por exemplo, de inchaço nas pernas ou nos ossos, ele tem uma consequência? O que é que leva a isso, por exemplo? É a questão do sedentarismo? Ouvi até pergunta aqui se o sedentarismo contribui para isso também. Contribui, Marcos. Como eu falei, o coração leva o sangue para as pernas, vamos dizer assim, para todos os outros lugares. Mas quem é que manda? É uma bomba o coração. Ele bombeia esse sangue. Quem é que traz de volta? Quem traz de volta esse sangue é a bomba que a gente chama músculo esquelético. Então, é o músculo com o osso, que quando a gente faz a contração, esse sangue tende a voltar. E quem traz esse sangue são as veias e quem segura é um mecanismo de válvula. Ela vem unidirecional, ela vem só de baixo para cima. Então, se você se exercita pouco, naturalmente você tem pouco músculo. Você tem pouca bomba músculo-esquelética que traz esse sangue de volta. Então o sedentarismo é sim uma das causas, não só de inchaço, de edema por gravidade, pela insuficiência venosa, mas é uma causa de doenças cardiovasculares, é uma causa que pode piorar os fatores de risco da doença renal, como por exemplo hipertensão, diabetes. O sedentarismo ele entra de forma aí indireta. Sedentarismo, para quem tem uma capacidade de mobilidade boa, e eu diria que a pouca mobilidade em pacientes idosos. Se mexer, eu sempre digo para meus pacientes, olha, fundo de rede, cadeira do vovô, isso aí é o caminho mais curto para o cemitério. Tá tudo bem, é confortável, você pode ali, mas de instante em instante você tem que se mexer, você tem que se levantar e beber água, não pode esperar trazer tudo, tem que se movimentar, tem uma rotina de atividade física, tirar um tempinho para dar uma atividade física em qualquer idade, Marcos Dantas, nem que seja você acamado, você tem que se movimentar, fazer algum exercício para que você possa movimentar. Um dos benefícios é esse, de melhorar a sua parte circulatória, evitar que o líquido se acumule, que o líquido que você fique com inchaço não só nas pernas, mas fique com inchaço
no corpo todo. Até você falar sobre isso, porque eu conheço muitas pessoas jovens, né, em adultos também, de que, por exemplo, compram essas cadeiras de vovô, com a alegação de que quer conforto, quer descanso, quer assistir televisão quase deitado. Isso é um hábito muito ruim, por exemplo, para quem está chegando à terceira idade? Eu não diria que é um hábito ruim. Todo hábito, se ele for excessivo, assim vamos dizer, até a atividade física tem um overtrain, né? Se você fizer atividade física demais, você pode se prejudicar. Se você fizer uma restrição calórica demais, você pode se prejudicar a alimentação. E se você comprar uma cadeira do vovô e esse vovô ficar muito tempo demais ali, ele pode se prejudicar. Então, a cadeira do vovô é para pessoas que têm uma mobilidade muito reduzida, que ele antes sentava numa cadeira desconfortável, e aí ele vai se sentar numa cadeira confortável. Ela tem, por exemplo, se é um paciente que não tem como assistir TV porque a cama no quarto não tem, ele bota uma cadeira do vovô ali na sala para assistir a TV, ótimo, melhor ainda que ele fica mais atento. Mas tem que ter o cuidado para não deixar o tempo todo ele na cadeira do vovô. Isso assim, a longo prazo pode trazer prejuízo. Esse idoso pode ficar mais dependente ainda, que ele fica menos móvel, fica com mais necessidade de que você ajude a levar ele para o banheiro, para fazer a higiene. Pode aumentar o risco dele cair, de fraturar. Essa semana a gente viu, parece que a gente adivinhou, falamos de quedas, né? Há bem pouco tempo atrás, e o ex-presidente José Sarney sofreu uma queda, né? Em 90 e poucos anos. 93 a 95 sofreu queda, não sei se fraturou, mas você vê a importância das quedas, e a queda ela acomete não só idosos aqui da região do Seridó, qualquer faixa de renda social acomete e pode causar mortes. Até na nossa rede social eu publiquei um vídeo que chamava bem a atenção, que no começo eu dizia, queda pode ser fatal, pode matar. Então, fazendo essa digressão aqui para outro assunto sobre quedas, a verdade é que o idoso ele tem que se movimentar para que ele possa evitar não só a retenção de líquidos, o inchaço nas pernas, mas que ele possa também melhorar a sua saúde, ficar mais independente, funcionalmente com capacidades preservadas, e aí ele diminui o risco de queda. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp? Bom dia. Doutor, bom dia, doutor Marcos, doutor Belis. É o seguinte, eu também tenho muito inchaço nas minhas pernas, nos meus tornozelos, nas mãos, nas pernas, no joelho, eu tô com artrose e artrite. Aí eu parei 4 meses sem menstruar, assim, que eu tô com problema da menopausa. Aí eu tô caminhando, já faz uns 15 dias que eu tô caminhando, tô melhorando bastante, tô bem melhor. Aí eu tomo Miorelax, às vezes eu tomo Imesulida, mas não tomo direto. Aí também estou tomando o magnésio de malato, mas estou sentindo bem melhor. Mas eu não como carne, evito muita carne, só frango e peixe e muita fruta. Mas eu já sei que minha doença é artrite mesmo, crônica mesmo, já fiz o laudo. Aí eu estou melhorando com as caminhadas e tomo magnésio de malato. Quando eu sinto muita dor, eu tomo Miorelax, que aquele mais fraco. Porque eu me dou bastante com ele, mas não tomo direto, tomo e paro. Pois é, aí estou me sentindo bem melhor. Mas é um procedimento correto que ela fez? Não. Não. Automedicação, jamais. Isso aí são medicamentos perigosos. Não sei qual é a faixa etária dela, mas pela descrição de transição menopausal, deve estar aí entre 45 e 55 anos. Essa faixa etária o rim ainda aguenta, aqui é colar um anti-inflamatório, mas se for um idoso, 70, 75 anos, o anti-inflamatório não é uma medicação apropriada para idoso. Mantenha a caminhada, a atividade física em geral, qualquer atividade física, ela diminui dor, ela aumenta seu limiar de dor, você tem mais dificuldade de ter dor. No caso dela, que se for artrite, tem medicamentos de uso de tratamento continuado, que ela fica tomando continuamente, que eles evitam crises de dor, e aí ela não vai ter que lançar mão de anti-inflamatório. O ideal é ela ter um analgésico, para quando ela tiver alguma dor, ela tomar.
Isso o médico dela pode orientar, mas nos pacientes idosos a gente sempre deixa na prescrição. Se tiver dor, a gente já tem ali algum analgésico para que ele não incorra no risco de automedicação. Por exemplo, esse Mil Relax, ele tem relaxante muscular. Se for um idoso, facilita a queda. E aí alivia a dor, mas facilita uma queda, pode quebrar um osso e esse osso trazer muita dor. Então, cuidado com essa automedicação. Mas a prática de atividade física, aí eu fiz o comentário fazendo uma crítica construtiva para ela, mas a prática dela está de parabéns de manter essa prática. Porque qualquer atividade física não se trata dor só com remédio. A gente trata dor com remédio também. Eu sempre digo aqui, as pessoas me cobram que, olha, você disse no rádio que ninguém é para sentir dor. E não é para sentir dor. A gente tem remédio para resolver dor. Só que a dor crônica, ela requer tratamento crônico e não é só o medicamento. É a atividade física, se for o caso, uma fisioterapia, junto com o tratamento da dor. E o paciente saber que ele não é como uma gripe, que ele toma um remédio com uma semana tá bem, é dor crônica. Então, vez por outra, ele vai precisar tomar algum remédio para crise e ele vai ter que fazer esse tratamento continuado. Ele vai ter que fazer a hidroterapia dele continuada, ele vai ter que manter o pilates dele de forma continuada. Eu tenho 41 anos, Marcos, eu considero que eu tenho quase dor crônica. Lógico, dor de atleta. Todo mundo sabe que eu pratico atividade física, arte marcial e tal, mas eu faço pilates continuamente para tratar, para não ter dor crônica, certo? Então, assim, as pessoas têm que entender, mesmo eu não tendo uma doença como artrose, como artrite, eu faço minha atividade física, faço jiu-jitsu, faço boxe, faço muay thai, aqui e acolá dou uma corridinha, mas tenho dor de atleta, aqui e acolá lesiona alguma coisa, eu faço pilates, eu trato minha dor crônica. Minha mãe tem dor crônica também, mas ela vive fazendo pilates, vive fazendo academia, ela inclusive está numa dor agora e toma remédio também. Ela trata a dor crônica dela com remédio. Então, dor crônica requer tratamento crônico, com medicamento e com outras alternativas que funcionam tão bem quanto o medicamento. Cuidado com a automedicação. Tem aí esse magnésio, não tem evidência nenhuma que magnésio melhore dor. Nenhum consenso de dor, de artrose, de artrite, você vai ver publicação demonstrando que magnésio, então ela já está tomando um medicamento, pelo menos para dor, que não tem assim uma relação. Não sei para que foi passado, mas para dor não. E os medicamentos de resgate, de crise dela, não estão tão adequados se ela for uma idosa. Se foi prescrito pelo médico por causa da faixa etária, ela é mais nova, talvez, as crises são poucas, tá ok. Quanto à carne também, as pessoas têm um mito, não pode comer, ter muita desinformação na internet. De onde é que carne está contraindicado para tratamento para combater dor? Só se você tiver dor por uma doença chamada gota, que é o acúmulo de ácido úrico. Você tem crises porque acumula ácido úrico e a carne vermelha tem dor. Pelo contrário, carne, a gente tem passado por uma epidemia, uma pandemia de hipovitaminose B. As pessoas tanto tomam muito remédio para o estômago, que evita a absorção, como pouca carne, como com a história de pouca carne. Carne é proteína, lógico, frango tem uma proteína melhor, peixe tem uma proteína melhor, a gente não precisa comer todo dia carne. Mas eu vejo muito idoso querendo fazer dieta de quem tem 20 anos. Não como carne, porque carne pode fazer isso, fazer aquilo. Rapaz, o idoso, principalmente o frágil, ele precisa de proteína, qualquer que seja a fonte de proteína. Se a gente puder proporcionar uma proteína de melhor qualidade, um frango, alguma coisa nesse sentido, ótimo. Mas se é para ele não gosta de frango, gosta de peixe, você vai... Não, então carne não tem evidência de que carne melhore artrite, melhore artrose. Lógico, tem algumas pessoas que quando comem determinado tipo de alimento, eles têm uma sensação de inflamação. Mas é uma outra orientação que a gente poderia dar, aí não para ela, que ela se sente mal com carne, mas para as pessoas em gerais. Para as pessoas em geral, acaba com esse mito de que carne carne vermelha é um má alimento. Tem mais perguntas, bom dia. Doutor Benício, eu tenho 72 anos, já fui colocado marca-passo. Agora, nesses últimos 30 dias, eu estou sentindo um cansaço quase diariamente, assim, um cansaço assim, tolerável. É alguma coisa assim a respeito do...
E Dr. Belísio? Um dos sintomas mais comuns de quem tem doença cardíaca é o cansaço. Quem tem doença cardíaca, ele mais ou menos que percebe se aquele cansaço é um cansaço fora do habitual. Porque a gente, quando faz qualquer esforço, dependendo do seu condicionamento, você vai ter cansaço ou não. Então, assim, se percebeu que esse cansaço é aquele cansaço que ele tinha antes, pode até não ser que o marca-passo esteja funcionando, não esteja funcionando bem. Mas é bom ele procurar o seu médico de confiança para avaliar se esse cansaço tem a ver com o coração. Pode até não ter a ver com o marca-passo. Mas doença cardíaca, um dos sintomas mais clássicos é o cansaço. E cansaço em idoso é bem complexo, porque várias situações causam cansaço. Não é só o coração. Depressão causa fadiga, falta de energia, não é o caso dele. Insônia causa fadiga, causa falta de energia. Descondicionamento físico, pouca mobilidade. Às vezes o paciente internou, passou um tempo sem a mobilidade que ele tinha antes, ele pode sentir um cansaço por falta de atividade física. Doenças pulmonares, quem fumou muito tempo, tem DPOC, enfisema pulmonar, tem a asma, tem essas viroses que vez por outras aparecem, dão doenças pulmonares que causam cansaço. Então, como ele tem um marca-passo, uma doença cardíaca, ele procura o médico para ver se esse cansaço é do coração. Mas existem diversas causas de cansaço que precisam ser colocadas num paciente que tem mais de 70 anos. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marco Jantas. Bom dia, doutor Belísio. Doutor Belísio, me diga uma coisa. Estou falando aí sedentarismo. Nós podemos comparar o corpo humano a um carro, se ele não movimentar, o ferrugem come? Podemos. Acho uma das melhores comparações. O organismo, ele é uma máquina. Então o organismo, quanto mais você funcionar aquela máquina, menos ela tem o risco de parar. Se você deixa um carro parado muito tempo, ele enferruja, a bateria arreia, o motor bate. E outra coisa, o organismo, como toda máquina, ele precisa de manutenção. Então, ninguém vive num carro sem dar uma manutenção. Tem gente que sim, só vai na oficina, no mecânico, quando o carro quebra. E tem gente também que só vai ao médico quando adoece. Isso é muito ruim porque a gente a gente deixa de avaliar aquele carro, aquela máquina, de forma saudável e poder planejar medidas preventivas, melhorar a qualidade de vida. Às vezes o carro não quebrou, mas a direção tá ruim, o freio não tá tão bom, ele tá andando, mas tá andando com dificuldade, tá com folga, batendo. Mesmo jeito eu gostei dessa comparação. Do mesmo jeito é o ser humano. Se ele não tem uma manutenção periódica, se ele não usa, vou dar exemplo aqui do cérebro. Se você usa seu cérebro, estimula bastante, logicamente seu cérebro está mais protegido. Se você usa seu rim bebendo bastante água, você está deixando o rim funcionar. Se o rim ele fica funcionando no seco, é a mesma coisa do motor funcionar sem o óleo. Então ele finda batendo o motor. Então é como uma máquina. Quanto mais você usa o músculo, mais o músculo funciona melhor. E a manutenção, você tem que dar a manutenção periodicamente, principalmente se for um carro velho, viu, Marco? Se for um carro envelhecido, você tem que dar essas manutenções mais periódicas para que ele tenha uma sobrevida melhor e que você possa dirigir. Tá parecendo um mecânico falando, né? Então, que essa analogia, o mecânico do corpo. O mecânico do corpo, né? Para que esse carro possa funcionar sem dar tanto trabalho. Não precisa dele quebrar para poder tá com mau funcionamento, não. Às vezes ele está funcionando, mas está funcionando de maneira inadequada. Assim é o corpo humano. Ele pode estar andando, vivo, mas está com dor, triste, sem dormir bem. Essa máquina não está funcionando bem, está precisando de uma manutenção. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8h05. Vamos ficando por aqui. Aliás, vamos ficando por aqui por enquanto, né? A gente volta